pessoas colocam muito testosterona como sendo pinto e músculo. E testosterona vai muito além disso. Quando seu pai tinha a mesma idade que você tem agora... Tem quantos anos? 24. Ele tinha o dobro de espermatozoides que você tem agora. Ele era bem mais fértil que você. Por exemplo, nos últimos 50 anos, a taxa, o número de espermatozoides do homem ocidental, o testículo para produzir espermatozoide, quanto o testículo para produzir testo, isso vem caindo assustadoramente, numa taxa aí em torno de 1 a 2% por ano. Caiu 50%. O cara com a testo baixo, arruma confusão com todo mundo, é picuinha, é fofoqueiro, é chato pra cri-cri, cri-cri, é isso aqui, porque esse copo aqui tem a marca de batom, síndrome do homem irritado, testo baixo. Se isso não bastasse, a quantidade de testosterona da geração do seu pai também era em torno de 25 a 50% maior do que a nossa. Tem quantos anos? 24. Meu pai, quando tinha a minha idade, provavelmente, ele tinha 25 a 50% mais testo do que eu tenho. Nos últimos 50 anos. De 18 anos em diante, é inaceitável um homem que tem uma testo igual ou abaixo de 409. Se a sua testo está abaixo de 409, você tem um quadro de deficiência de testosterona. Eu não quero nem saber se você tem sintoma, você tem um quadro de deficiência de testo, a gente tem que tratar isso. Às vezes ele não tem o sintoma que ele percebe, mas se você futucar o cara direitinho e fizer um score clínico, você vai ver que tem ali ou uma disfunção de acúmulo de gordura, um sono de má qualidade, fog mental, um sono que não é restaurador exatamente, a libido dele que não é mais essas coisas, capacidade de tomar decisões rapidamente, tomar boas decisões rapidamente. Você vê que não é só pinto e músculo. Sim. Vai muito além disso aí. 100 homens que têm um diagnóstico de depressão grave, 100, e eu der uma ampola no músculo de testosterona de cada um deles, 20 na semana que vem já não preenchem mais o diagnóstico de depressão. Caramba. Não era depressão. Era testosterona. Deficiência de testo. Então percepção geral de qualidade de vida, capacidade de resiliência, perseverança, empreendedorismo. Na Austrália, os caras avaliaram lá mais de 1.100 pacientes, acho que 1.199 homens, vendo assim, qual era a taxa de empreendedorismo segundo a curva de testo. Então eles viram que quanto mais os níveis de testo iam aumentando, mais aqueles grupos de homens empreendiam. Eram donos do próprio negócio. Era muito mais fácil você achar um cara com testo alto que era dono do próprio negócio, do que um cara com testo baixo que era dono do próprio negócio. Fisionomia da pessoa, dá pra saber que ela tem a testosterona baixa? De novo a gente vai ter a questão de associação, e que associação não é causa. 70% dos homens que têm um índice de massa corporal acima de 30, ou um percentual de gordura corporal acima de 25%, 70% desses caras vão ter deficiência de testo. Ou seja, obesidade, excesso de peso e ou obesidade, 70% desses caras têm deficiência de testo. A tetinha molenga, o braço fininho, aquela barriguinha saliente, aquele pneuzinho do lado. Então se olhar um quadro desse aí, estatisticamente, se você apostar que aquele cara tem uma testo mais baixa, provavelmente você vai acabar acertando.